Olá, bem-vindo ao meu canal, Sérgio Jesus. O tema de hoje é as heresias do Papa Francisco. Este homem, desde que subiu ao trono, tem dito coisas surpreendentes, que quem estuda a Bíblia e sabe o que a palavra diz, claramente vê que este homem não pode ser cristão. Hoje vou falar de 5 dessas heresias que este homem tem vindo a falar, desde que subiu ao trono. Primeira heresia. O Papa Francisco diz que Jesus não é um espírito, mas só um homem. Papa Francisco diz numa missa pela manhã que Jesus não é um espírito, mas uma pessoa, um homem apenas. Gesù è uno spirito. Gesù non è uno spirito. Gesù è una persona, è un uomo. As palavras do Papa Francisco são muito engenhosas, postas de uma maneira muito inteligente. Ele é uma pessoa com discursos muito escuros. De qualquer forma, há momentos onde é muito claro que ele é um falso profeta e que o objetivo dele é levar as pessoas para as trevas. E claramente ele está construindo o que aí vem no futuro. Ele tem vindo a falar que todas as religiões, todas as crenças deviam se juntar numa só religião universal. Então quando ele diz que Jesus Cristo não é um espírito ou não faz parte de um espírito que é só um mero homem, ele claramente está a diminuir o nosso Deus e a glória que lhe devemos dar a Jesus Cristo, que veio do céu e andou entre nós. Jesus Cristo era Deus na carne. A sua carne continha Deus. Através das suas ações na cruz, ele tornou-se o nosso sacrifício. Mas como vocês veem, este Papa diz meias verdades e está a distorcer a verdade. Mas não pensem que este distorcer é um acidente. Não, isto é feito propositadamente. Porque na palavra diz claramente que Deus é Espírito. Jesus disse, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito. Então quando este Papa diz que Jesus não é um Espírito, ele não está a louvar a Deus. Aqui neste verso claramente, Deus é um Espírito. Jesus Cristo é Deus. Então aqui temos a primeira heresia deste Papa que diz que Jesus não é um espírito, é apenas um mero homem. Então agora podemos passar para a segunda heresia deste Papa, onde ele diz que a teoria da evolução é verdadeira, foi assim que Deus fez com que os animais evoluíssem na Terra. E que Deus não tem poder para fazer tudo, como se tivesse uma varinha mágica. De acordo com um artigo a 3 de novembro de 2014, no Inquisitor.com, o Papa Francisco, o líder da Igreja Romana Católica, recentemente afirmou na Academia Pontifical de Ciências que a evolução de Darwin, peixe para homem, não é só aceitável, mas ele diz que a teoria de Darwin não contradiz a ideia da criação como está na Bíblia, a ideia que Deus é o criador de tudo, e ele também disse que Deus não o podia ter feito de outra maneira. Porque, aparentemente, para ele, Deus não é poderoso o suficiente. Ouçam o que é que ele disse, citando. Quando nós lemos a criação em Gênesis, nós corremos o risco de imaginar que Deus foi um mágico, com uma varinha mágica, capaz de fazer tudo. Mas isso não foi assim. Ele criou os seres humanos e deixou-os desenvolver de acordo com as leis internas, que ele deu a cada um para que eles chegassem ao seu cumprimento. Então aqui neste artigo ele está a querer dizer, noutras palavras, que Deus não consegue fazer tudo. Então ele teve que usar as mecânicas da evolução. Mas é claro que estas afirmações são contraditórias à interpretação literal da Bíblia. Agora, o Papa pode não saber a palavra de Deus em contexto. E talvez alguém que esteja a ver este vídeo também não acredite na palavra de Deus, literalmente. Mas isso vocês vão ter que argumentar o vosso ponto com Deus. Mas o facto que nos resta é que se você diz que está a falar pela Bíblia e pela sua verdade, seria uma grande ajuda saber o que é que a Bíblia diz. Por exemplo, em João capítulo 1, a Bíblia diz claramente que Jesus é o Criador do universo. Em Colossenses capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus é o Criador do universo. E em Jesus todas as coisas se mantêm unidas. Em Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus é o Criador do universo. E depois, claro, a história da criação em Gênesis, que não deixa nenhuma dúvida que é literal os 6 dias da criação,
onde não deixa nenhum espaço para a teoria da evolução, onde é milhões e milhões de anos, onde é usada a palavra Yom, a palavra hebraica que não nos deixa dúvidas nenhumas que está a falar de um dia literal de 24 horas, e adicionalmente a isso, esses capítulos falam da tarde e da manhã, e além disso ainda continua dizendo esses capítulos que eventos da criação que dependem uns dos outros, como plantas precisando do sol, isso não seria possível se fosse milhões e milhões de anos. E para além disso, fala em Gênesis que cada animal foi feito conforme a sua espécie. Isso claramente contradiz a teoria da evolução, onde essa teoria diz que a espécie evolui e se transforma noutra espécie. Já se esperava que o artigo no Inquisitor ia acabar por dizer que as evidências para a teoria da evolução continuam fortes, além da oposição política daqueles que recusam tomar conhecimento destas provas científicas básicas. Isto, é claro, é uma completa falsidade. A evolução de peixe para o homem não é suportada por uma só evidência factual. Observado, demonstrado, repetitivo e falsificável. Não é apoiado por este tipo de evidências em nenhum sítio no mundo, ou em qualquer era da história. A não ser que os evolucionistas ponham alguma afirmação de fé, como nós pensamos, ou nós supomos, ou parece que, ou bilhões de anos atrás, etc. Claramente não há nenhuma evidência que prove a teoria da evolução. E esta teoria de Darwin está longe de ser um facto científico. Isto realmente não passa de uma religião. Agora temos que perguntar, será que o Papa é assim tão ignorante cientificamente e biblicamente? Se ele for, o que é que isto diz da Igreja Católica? Ou o Papa está a mandar a verdade para o chão e a causar um grande engano que varre todo o planeta? De qualquer das maneiras, parece que estamos a viver profeticamente sob o espírito do Anticristo. Claramente, ele não é ignorante em relação a isto. Ele é propositadamente enganoso, falso. Seja qual for o cenário, o Papa acabou de dizer que as palavras de Deus e as palavras de Jesus são uma mentira. Agora vamos passar à terceira heresia deste Papa, onde ele diz que os ateus, se agirem de acordo com o que é moralmente certo para eles, podem ir para o céu. No mesmo artigo, continua dizendo que o Papa continua sendo muito popular e continua a receber um apoio muito grande de ambos, os religiosos moderados e os incrédulos inflexíveis. Numa chocante declaração o ano passado, o Papa disse a um grupo de pessoas que atendem à missa que os ateus que fazem o bem são redimidos. É claro que a palavra redimidos significa serem salvos. Sobre esta absurda afirmação do Papa o ano passado, eu suponho que ele é ignorante sobre a palavra de Deus ou que escolhe ser ignorante. A palavra é bem clara que não há outro caminho. Por exemplo, em Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação. Porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Ou, por exemplo, as declarações do próprio Senhor, onde ele disse em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou, por exemplo, a carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Mais uma vez, este Papa é completamente herético e diz que a palavra de Deus e Jesus são uma mentira, ao dizer que qualquer pessoa pode ser salva fazendo ela própria bem aos olhos dela. Isto é um erro muito grave, um erro muito grave. São doutrinas de demónios. O Papa Francisco está agora dizendo que você não precisa de ser um crente em Deus para que possa ir para o céu. E neste artigo, onde ele fala estas coisas, que está na internet, no Drudge Report, e eles alegadamente estão a dizer que ele está a tentar abranger os ateus e os agnósticos. E eu vou agora ler do artigo. O Papa veio com um tom conciliatório surpreendente para com os ateus e os agnósticos, dizendo que Deus vai lhes perdoar desde que eles se comportem moralmente de acordo com as suas consciências. Mas que afirmação blasfémica!
Isso é uma blasfêmia, Papa Francisco. Isso é blasfémico, senhor. Eu sei que os católicos estão todos excitados em relação a isto, mas isto é uma blasfémia. Ninguém pode viver moralmente e de acordo com a sua própria consciência, onde qualquer homem faz o que é certo aos seus próprios olhos. Isso é uma blasfémia. A próxima heresia deste Papa é uma das maiores, onde ele diz que ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo é perigoso e danoso. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? Questo non va. C'è chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù Cristo, al di fuori della comunione e della meditazione della Chiesa. Sono tentazioni pericolose, sono tentazioni dannose, sono, come diceva il grande Paolo VI, dicotomie assurde. Depois diz, hoje em dia ainda se ouve dizer que há aqueles que acreditam em Deus e em Jesus, mas a Igreja não lhes interessa. E eu digo, aleluia, que ainda hoje em dia há pessoas que realmente conseguem ver através desta mentira, deste sistema, e conseguem sair deste sistema satânico. Isto é muito bom. Então ele diz que isto não vale. Acreditar em Jesus e acreditar em Deus sem acreditar na Igreja, que isto não vale. Este é o mesmo sistema que diz nas suas leis canónicas, feitas por homens, que são tradições sem base bíblica absolutamente nenhuma, que qualquer pessoa que não pertence à Igreja não tem salvação. Eles dizem que salvação fora da Igreja não existe. Esta é a mesma Igreja que diz: se você não for no domingo à Igreja e participar na Eucaristia, você não tem salvação. A Eucaristia, que é um ritual sem fundamento bíblico, onde eles dizem ser o corpo de Jesus naquele bocado de pão. Não é simbolicamente, atenção. Eles dizem que é o corpo de Jesus literalmente naquele bocado de pão. Eles dizem que o padre tem poder, pronunciando umas baboseiras em latim, para transformar o bocado de pão no corpo real de Jesus Cristo e o vinho no sangue real de Jesus Cristo. Literalmente. Agora imagine você isto. Eles dizem que Jesus está no céu e que sai do céu e vem e é encarnado naquele bocado de pão, e depois as pessoas comem e bebem o sangue de Jesus. E isto acontece dezenas de centenas de milhares de vezes pelo mundo todo ao domingo. E Jesus está a ser sacrificado repetidamente cada domingo. A Bíblia diz que foi feito um sacrifício só para toda a humanidade. Um só. Foi por isso é que Moisés, quando bateu na pedra no deserto 2 vezes, ele não entrou na terra de Canaã, porque foi-lhe dito para bater na pedra uma vez, ele bateu 2 vezes. Só um sacrifício para sempre. Isto realmente é incrível que alguém possa acreditar nisto. Um homem poder criar Deus e depois comê-lo. Isto, se formos perseguir as culturas pagãs antes de sequer haver cristianismo, era o que acontecia realmente com os pagãos. Eles diziam poder transformar bocados de comer e depois transformá-lo em Deus e depois poder comer Deus, para se tornarem divinos. Depois ele vem com o erro grandíssimo, que é o topo mesmo, dizendo que um relacionamento pessoal direto com Jesus Cristo é perigoso e danoso. O que ele aqui quer dizer, que é muito óbvio, é que para nós chegarmos a Jesus Cristo, a Deus, temos que ir através de um padre, que é um mero homem, talvez ainda mais pecador do que nós, porque pelo que se vê nas notícias, o que eles fazem às crianças, sem dúvida, que é mais pecador do que nós, ou através de Maria, que só por acaso é uma estátua feita de pedra, ou de ouro, ou de prata, ou de madeira. Seja feita do que ela for, ela não pode ver, não pode ouvir, não pode falar, não pode fazer nada por ninguém. É só uma mera estátua. A verdadeira Maria, mãe de Jesus, que não é mãe de Deus, é mãe de Jesus, essa está morta, está a dormir neste momento, não pode fazer nada por ninguém. E na Bíblia diz que quem confia em estátuas
fica igual a elas, fica sem poder ver, sem poder ouvir, sem poder falar, fica estátuas igual a elas. A Bíblia diz isso. A quinta heresia deste Papa, onde ele disse recentemente que a crucificação de Jesus foi um fracasso. O Papa falou isto na sua visita aos Estados Unidos, em Nova York, na reunião ecuménica para ver se reúne todas as religiões. Só por isso a gente devia estar muito atentos ao que este Papa anda a querer, reunir todas as religiões. Isto é satânico, sem dúvida. Agora eu pergunto como é que este homem pode ser levado a sério como um verdadeiro cristão, ao dizer que a morte de Jesus Cristo foi um fracasso. Ele está a dizer que o que foi feito na cruz não tem valor, que pelo sangue de Jesus não somos salvos. Eu sei que muitos vão dizer que estas palavras estão a ser tiradas fora do contexto, mas a verdade é que o Espírito de Deus não trabalha neste homem, mas sim o Espírito de Satanás, o Espírito do Anticristo. Ele também afirmou que os muçulmanos são nossos irmãos, irmãos dos cristãos. Jesus disse que a família deles são os que fazem a vontade do Pai. Os muçulmanos negam claramente que Jesus é Deus e que ele foi crucificado. Como é que este homem pode ser levado a sério? Como é que este homem pode enganar todos? Porque a profecia o disse em Apocalipse 13, que assim tinha que ser. Apocalipse 13:3. E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Claramente, toda a terra é o que está a acontecer neste momento. Este Papa é considerado a base moral de toda a humanidade. Isto é um verdadeiro absurdo. Há provas que este homem esteve envolvido no massacre que houve na Argentina nos anos 70, onde um governo do ditador matou cerca de 30 mil pessoas, e este homem já foi acusado por crimes de guerra. É claro que os média não relatam isto, porque este sistema, a Igreja Católica, tem controle absoluto sobre todos os média. Espero que isto tenha aberto os olhos de alguém. Estudem por vós mesmos que tudo o que está aqui é a verdade. Este é o poder do Anticristo. Partilhe este vídeo com todos, ajuda a espalhar a verdade de Deus. Subscreva-se no meu canal, onde pode encontrar vários estudos bíblicos, onde provam historicamente e biblicamente que o sistema da Igreja Católica é o sistema do Anticristo profetizado por Daniel, profetizado pelo livro do Apocalipse.